Hoje eu vou te mostrar um passo a passo para transformar seu salário em riqueza. Porque infelizmente, para a maioria dos brasileiros, o salário só serve para pagar boleto. E é exatamente por isso que tanta gente sempre está no vermelho, cheio de dívidas e sem esperança de sair dessa. Mas isso acaba agora, porque nesse vídeo eu vou te mostrar 6 passos simples que você pode seguir para construir mais dinheiro do que jamais imaginou. A chave para isso é entender que construir riqueza é como subir uma montanha. Você não chega no topo de uma vez, você vai subindo aos poucos. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Primeiro, a gente se prepara para a escalada, depois segue os passos do método Monte. Cada letra representa uma etapa essencial para você finalmente sair da estagnação e colocar seu dinheiro para crescer. Então vamos destrinchar tudo. Vou começar pela ordem das letras e depois voltar para a escalada para amarrar tudo. Começando pelo primeiro passo, monte sua base financeira. Se você quer realmente sair do aperto e começar a construir uma vida financeira decente, precisa seguir 2 passos. Nessa ordem, juntar 2.000 o mais rápido possível e quitar todas as dívidas com juros altos, tipo a do cartão de crédito. Agora deixa eu te explicar o porquê, começando pelo primeiro passo. O maior erro que a maioria das pessoas comete é não ter nenhuma reserva de dinheiro. Aí quando tentam pagar as dívidas do cartão, vem um problema inesperado. O carro dá defeito, o chuveiro queima, aparece um gasto médico de última hora e sem dinheiro guardado, adivinha o que acontece? Voltam para o cartão de crédito e se endividam de novo. O que parecia um passo à frente vira 2 passos para trás. Você tenta quitar a dívida, mas cada emergência joga mais um peso nas suas costas. Por isso, antes de qualquer coisa, sua missão é juntar 2.000 e deixar esse dinheiro intocável. Essa ainda não é sua reserva de emergência completa, mas já te protege de surpresas que podem te jogar de volta ao ciclo da dívida. Só depois de garantir essa reserva inicial, você pode focar em liquidar as dívidas do cartão de crédito. Nesse momento, não estamos falando de investimentos ou estratégias para ficar rico. Primeiro, você precisa sair do buraco. Se você tem uma dívida no cartão ou não tem ao menos R$2.000 guardados, está na chamada zona de perigo financeiro. Bom, e o que isso significa? É simples. Os bancos e financeiras te veem como o cliente ideal, sem grana, precisando de crédito e disposto a aceitar juros absurdos só para ter um alívio temporário. Enquanto você fica preso nesse ciclo, as empresas só ficam mais ricas em cima de você. Então, se você quer realmente sair dessa, você tem que cortar tudo que não for essencial. A prioridade agora é criar uma base financeira sólida e eliminar qualquer gasto que não seja absolutamente necessário. Isso significa nada de férias, nada de restaurantes, nada de comprinhas inúteis e uso limitado das redes sociais por pelo menos 3 meses. E agora você deve estar pensando, tá de sacanagem com a minha cara, né? O que as redes sociais? Você já se pegou pensando que só vai começar a investir quando estiver ganhando muito dinheiro? Já disse para si mesmo, com esse salário apertado, não dá para guardar nada. Se você respondeu sim a essas perguntas, este vídeo é para você. No canal Finanças em Dias, vamos te mostrar que esperar sobrar dinheiro é o maior erro de quem quer conquistar estabilidade e liberdade financeira. A verdade é que a mudança começa pequena. Não importa se você ganha um salário mínimo ou 5, o que muda sua vida não é o valor que você ganha, mas o quanto você consegue investir com consistência. Neste vídeo, você vai entender como investir até R$50 por mês pode ser o primeiro passo para um futuro mais seguro. Vamos mostrar, com exemplos reais, como aplicar pequenas quantias pode criar o hábito, desenvolver sua disciplina financeira e, aos poucos, construir um patrimônio sólido. Você não precisa ser um expert em investimentos, nem ter milhares guardados no banco. Basta tomar a decisão de começar. Vamos falar sobre renda fixa, tesouro direto, fundos de investimento acessíveis, CDBs com liquidez diária e até ações fracionadas. Tudo isso com explicações simples, diretas e pensadas para quem está começando do zero. Este vídeo não é sobre enriquecer da noite pro dia, nem vender fórmulas milagrosas. É sobre a força da constância, da paciência e das escolhas inteligentes. Porque quem planta hoje, colhe amanhã. E mesmo que o terreno pareça seco, com cuidado certo, ele floresce. Se você está cansado de viver no vermelho, se quer construir uma reserva para emergências ou até pensar na aposentadoria, não importa seu ponto de partida. O momento certo de começar é agora. Dê o primeiro passo com a gente e transforme sua relação com o dinheiro. Finanças em Dias. Seu futuro começa com uma decisão hoje. Aperte o play. Créditos ao canal Potencial Ilimitado. Tem a ver com as minhas finanças, já que eu não pago nada por elas. Bom, existe uma frase muito famosa que diz: se você não está pagando pelo produto, então o produto é você. Você apenas pensa que as redes sociais são de graça. Por exemplo, quantas vezes você já não foi em algum restaurante, loja ou comprou algo só porque viu no Instagram?
Agora me diz, se isso não tivesse aparecido na sua tela, você pensaria em comprar? Provavelmente não. Uma pesquisa revelou que 73% dos brasileiros já compraram algum produto ou serviço com base na indicação de influenciadores digitais. E isso é errado? Não necessariamente. Se você já precisava de algum produto similar e isso agregaria valor à sua vida, ter um feedback a mais é ótimo. Mas agora, se você nem pensava no produto e ele não agrega em nada na sua vida, então você apenas jogou o dinheiro fora. E se você não tem nem 2.000 guardados, jogar dinheiro fora aqui é uma burrice total. Fora isso, as pessoas desperdiçam em média 9 horas por dia nas redes sociais. Você tem noção do que é isso? Isso equivale a 1/3 da sua vida. São 9 horas em que você poderia estar lendo um livro, fazendo um curso, aprendendo alguma habilidade nova, fazendo exercício, enfim, são muitas coisas que você poderia estar fazendo em vez de ficar rolando uma tela para baixo. E isso ainda pode piorar, porque além disso tudo, o uso prolongado das redes sociais causa aumento da depressão e ansiedade, diminuição da autoestima, redução de concentração e produtividade, o que impacta diretamente nos seus ganhos, problemas de sono, impacto na saúde física, como sedentarismo e problemas de visão, e por último, mas não menos importante, dependência e vício, o que resulta em você nunca conseguir fazer algo que demande mais neurônios do seu cérebro. Basicamente, você vira uma ameba, que é um ser sem cérebro e que vive no automático. Então, a resposta para sua pergunta é sim, as redes sociais têm tudo a ver com suas finanças. Se você está endividado, não deveria se sentir confortável ficando hora nas redes sociais. O foco agora é sair da zona de perigo. Use esse tempo livre para ler livros, assistir vídeos educativos no YouTube, ouvir podcasts sobre como ganhar mais dinheiro, economizar melhor ou até começar um negócio. Ou também, se preferir, use esse tempo para trabalhar mais. Pode ser dirigindo apps como Uber, fazendo bicos ou qualquer outra atividade que gere renda extra. Seu objetivo imediato é pagar essas dívidas do cartão de crédito e economizar os 2.000 o mais rápido possível. Depois dessa etapa, tudo ficará mais fácil e até mais divertido. Mas não use esse conselho da boca para fora. Este é um momento crucial. Todo mundo diz que quer sair das dívidas. Todo mundo diz que quer comprar o que quiser sem se preocupar com dinheiro. Mas poucos estão dispostos a fazer os sacrifícios necessários para isso. Bom, dito isso, seguimos para a próxima etapa. Organize seu dinheiro. Este passo é sobre criar um sistema para o seu dinheiro. A maioria das pessoas recebe o salário, paga as contas, compra algumas coisas novas e no final se pergunta, para onde foi todo o meu dinheiro? Mas agora eu vou te ensinar como administrar seu dinheiro como os 1% mais rico. E para isso vamos usar a regra 75-15-10, que funciona assim. 75% da sua renda é o máximo que você pode gastar, 15% da sua renda é o mínimo que você deve investir e 10% da sua renda é o mínimo que você deve economizar. Tá, e por que isso funciona? Bom, primeiro é que você para de gastar todo o seu dinheiro, porque só pode viver com 75% do que ganha. Segundo é que você investe antes de qualquer outra coisa. E terceiro é que você economiza antes de qualquer outra coisa. E é assim que você se torna rico. Os 15% investidos são o que vão construir sua riqueza, e os 10% economizados vão te proteger contra emergências. Mas claro, aí vem a pergunta. Como você espera que eu viva com apenas 75% do meu salário se já está difícil agora? Bom, pense assim, quando você recebe seu salário, o governo já tira uma parte dos impostos antes mesmo de você ver o dinheiro. Você sequer sente essa perda, porque não vê o dinheiro saindo. Agora eu quero que você seja o seu próprio governo e se taxe, mas essa taxa, em vez de te lascar, vai te enriquecer. Se o governo aumentasse seus impostos amanhã, o que você faria? Ia reclamar, né? Mas teria que dar um jeito de pagar. Você não iria só negar o imposto, né? Agora, faça a mesma coisa com seu próprio dinheiro. Descubra um jeito de se taxar, garantindo que sempre tenha dinheiro para economizar e investir. E para isso, você vai precisar de 3 contas. Uma conta para gastos, onde fica o dinheiro do seu dia a dia. Outra conta para investimentos, onde vai o dinheiro que será investido. E outra para a poupança, onde você guarda seu dinheiro de emergência. Assim que receber seu pagamento, o dinheiro deve ser automaticamente transferido para as contas corretas, antes que você tenha chance de gastá-lo. Isso evita que você gaste acidentalmente e garante que está sempre economizando e investindo. Se precisar ajustar seu estilo de vida para isso, faça o que for necessário. Por exemplo, se você tem um carro muito caro, troque por um usado mais barato. Se você está pagando muito caro no aluguel, talvez seja a hora de se mudar para um lugar mais acessível. E também, agora não é uma boa hora para fazer viagens. Deixe isso para depois que você se estabilizar. Mas claro, tudo isso é temporário. O objetivo é fazer seus investimentos crescerem, porque são eles que vão te gerar dinheiro mesmo quando você não estiver trabalhando. E antes que você pense, nossa, mas os outros vão pensar que eu tô lascado na vida, vão começar a rir de mim. Eu quero te dizer uma coisa.
Há alguns anos atrás, eu trabalhava em uma empresa que me pagava muito bem. Minha família estava orgulhosa, meus amigos me chamavam de rico, enfim. Depois de 2 anos na empresa, eu senti que aquilo não era mais para mim. Por mais que eu estivesse ganhando muito bem, eu me estressava demais. Para você ter uma noção, meu cabelo começou a cair e eu quase entrei em depressão. Foi aí que eu decidi largar meu emprego e tentar ganhar dinheiro pela internet. Vocês tinham que ver, todo mundo perguntou por que eu saí da empresa, se eu ganhava tão bem, por que isso, por que aquilo, mas ninguém sabia que eu estava mal naquela empresa e também ninguém sabia que a empresa estava tendo mais prejuízo do que lucro. No final das contas, o resultado foi que agora eu ganho quase a mesma coisa que eu ganhava lá, mas eu estou trabalhando para mim mesmo, me sentindo muito melhor com isso. Por isso eu digo, não se importe com o que os outros pensam de você, porque você é a única pessoa que vai sofrer as consequências das suas escolhas. Se você não quer diminuir seu estilo de vida para parecer rico aos olhos dos outros, ótimo, mas saiba que isso terá consequências no futuro. Provavelmente você não vai conseguir investir tanto quanto poderia, não vai poder economizar e provavelmente suas dívidas vão continuar subindo ao longo do tempo. Bom, dito isso, eu entendi que eu preciso diminuir meus gastos para economizar e investir, mas aonde eu devo investir? Calma, vamos por partes. Antes de investir em qualquer lugar, primeiro você precisa entender qual jogo quer jogar. Você quer ser um investidor passivo ou ativo? Quer que seu dinheiro seja investido automaticamente ou prefere encontrar boas oportunidades por conta própria? Você quer investir no mercado de ações, imóveis, startups, fundos de índice ou criptomoedas? Você prefere receber renda passiva ou quer investir para a valorização do capital? E o mais importante, quantos anos você tem? Você precisa saber de tudo isso para ter uma ideia de onde colocar o seu dinheiro. E uma dica que eu dou é, sempre busque um investimento que rende mais de 10% ao ano. Esse é o mínimo para você não ser engolido pela inflação. E para isso você tem que pesquisar sobre investimentos. Então use o tempo que você ganhou não mexendo nas redes sociais para isso. Agora eu vou te falar alguns ativos que renderam mais de 10% ao ano nos últimos 5 anos. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, eu estou apenas citando exemplos. Nas ações temos a VEG3 com 18,25% ao ano e a Embraer 3, 26,24% ao ano. Nos fundos de índice temos o IVVB11, que rendeu 20,21% ao ano. Os imóveis podem ter um retorno de até 13% ao ano, contando com a valorização e aluguel. A renda fixa atualmente também rende um pouco mais de 10% ao ano. E claro, o Bitcoin, que teve um retorno médio anual nos últimos 5 anos de 67,7% ao ano. A chave aqui é entender o jogo que você quer jogar e fazer investimentos inteligentes. O erro da maioria das pessoas não é investir no lugar errado. O erro é nunca começar a investir. Então, apenas comece, crie um sistema para o seu dinheiro, automatize seus investimentos e aprenda ao longo do caminho. Com o tempo, você pode fazer escolhas mais sofisticadas e inteligentes, mas nada disso importa se você nunca der o primeiro passo. Terceiro passo, neutralize os juros. Agora, começamos a subir ainda mais a montanha da riqueza, chegando a um ponto em que você pode finalmente se divertir. Mas antes disso, precisamos falar sobre um conceito fundamental, viver sem juros. Isso significa 2 coisas principais. A primeira é parar de financiar coisas que não colocam dinheiro no seu bolso. E a segunda é seguir a regra dos 5. Vivemos em uma sociedade que adora gastar dinheiro, só que mais do que isso, adora gastar dinheiro que não tem. Nosso sistema econômico depende do crédito. É por isso que empréstimos, cartões e parcelamentos são tão comuns. O próprio governo vive afundado em dívidas e o sistema incentiva você. Agora é com você. Queremos muito saber a sua opinião. Você já começou a investir, mesmo que com pouco? Ou ainda está esperando sobrar aquele dinheiro no fim do mês? Conta pra gente aqui nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão começando agora. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, porque isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que, assim como você, querem melhorar a vida financeira aos poucos, com consciência e inteligência. E aproveita para se inscrever no canal Finanças em Dias, ativar o sininho das notificações e não perder nenhum vídeo novo. Aqui, a gente fala de finanças de um jeito simples, direto e que cabe no seu bolso, sem enrolação. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que sempre diz que não dá para investir com pouco. Mostre que dá sim, e que o mais importante é começar. E para fechar, qual dica de economia ou investimento você gostaria de ver aqui no canal? Escreve aí embaixo. Vamos adorar preparar conteúdos baseados nas dúvidas e sugestões de vocês. A sua participação é o que faz o canal crescer. Vem com a gente! Se é fazer o mesmo. Hoje ficou ainda mais fácil financiar qualquer coisa, e o governo está até pensando em parcelar a comida. Mas se você quer viver uma vida que a maioria das pessoas só sonha, não pode continuar fazendo o que todo mundo faz.
Se você fizer o que a maioria faz, vai acabar igual a maioria das pessoas, que estão quebradas e endividadas. Então, se quer resultados diferentes, precisa pensar diferente. Isso significa que você deve parar de financiar coisas supérfluas, mesmo se for um parcelamento sem juros. Ou seja, nada de parcelar um celular novo, nada de parcelar roupas de grife que você não pode pagar e nada de financiar coisas que não geram dinheiro. A única exceção a essa regra é a sua casa. Agora você pode estar pensando, e o carro, como é que fica? Bom, você não vai gostar de ouvir isso, mas se você não tem dinheiro para comprar um carro à vista, então o melhor financeiramente falando é não comprar. Eu sei que a realidade do Brasil é difícil, mas não faz sentido pagar quase o triplo em uma coisa que desvaloriza e ainda possui um custo mensal muito alto. Dessa forma, você está perdendo dinheiro de todos os lados. Por isso, se você precisar muito de um carro, procure carros baratos, de no máximo 30 ou 50 mil. Mais do que isso, na minha opinião, já não vale a pena. Porque no final das contas, um carro de 30 mil vai te levar para o mesmo lugar que um carro de 100 ou 200 mil. E não, eu não sou contra você ter um carro de luxo, mas você precisa ter o cacife para bancar isso. Certo, agora vamos falar sobre a regra dos 5, que você precisa seguir sempre que for comprar algo. Ela é bem simples. Se você não pode comprar 5 unidades de um item de luxo, então não pode comprar nenhum. O erro que muitas pessoas cometem é pensar que se tem 5 mil na conta, podem gastar 5 mil reais em um celular. Mas esse é o pensamento errado. Se você quer comprar algo de luxo, como uma roupa, um celular novo ou qualquer outra coisa cara, só compre se puder pagar 5 unidades dele. Isso garante que você não está simplesmente gastando dinheiro sem pensar, e que seu patrimônio está crescendo enquanto você aproveita a vida. Bom, estamos cada vez mais perto do topo da montanha da riqueza. E agora chegamos a um ponto crucial nela: transformar sua renda. Agora que você está investindo e vendo resultados, percebe algo importante: que se você investir mais dinheiro, os resultados serão ainda melhores. Se você está seguindo o plano 75-15-10, significa que você está gastando 75% do que ganha, está investindo 15% e está economizando 10%. Mas conforme você vê os resultados dos seus investimentos, bate a vontade de investir ainda mais. Então o que fazer? A primeira coisa que muitas pessoas fazem é tentar cortar ainda mais os gastos. Talvez passam a seguir uma versão de 70-20-10 do plano, onde investem mais e gastam menos. E sim, reduzir as despesas desnecessárias é um bom começo, mas há um limite para o quanto você pode cortar. Já para o quanto você pode ganhar, não há um limite. Eu não estou dizendo para você parar de economizar, mas quero que você entenda que seu potencial de crescimento é muito maior quando você foca em aumentar sua renda. Por exemplo, vamos supor que você ganhe R$ 3.500 por mês. Talvez consiga cortar algumas despesas e economizar mais R$ 100 por mês para investir. Mas e se em vez disso, você aumentasse a sua renda para 5 mil por mês? Agora, em vez de tentar investir apenas R$100 a mais, você pode investir R$500 a mais. E existem diversas maneiras de multiplicar sua renda, como criar um próprio negócio, fazer um bico no final de semana, pedir um aumento no seu emprego, conseguir uma promoção ou mudar de carreira, fazer um curso ou uma certificação para aumentar seu valor no mercado, voltar a estudar para conseguir um emprego melhor. Enfim, existem muitas maneiras. Mas o ponto principal é, você deve buscar formas de colocar mais dinheiro nesse sistema. Porque seja ganhando 3 mil por mês, 5 mil por mês ou 50 mil por mês, o sistema continua o mesmo. Você gasta uma parte, você investe uma parte e você economiza uma parte. Só que quanto mais você ganha, mais você investe e economiza, sem precisar cortar tanto os gastos. Isso te permite viver um estilo de vida melhor enquanto ainda investe mais dinheiro. Certo, agora chegamos ao topo da montanha. E aqui você precisa expandir sua mentalidade, ou seja, pensar grande. O conceito aqui é simples, porque se contentar com 100 mil reais investidos, se 10 milhões seriam muito melhores. Muita gente se limita porque cresce ouvindo que deve ser realista, não sonhar alto demais e não se arriscar muito. Mas essa mentalidade mantém as pessoas presas em uma zona de conforto, onde o máximo que conseguem é uma melhora pequena e gradual. O problema disso é que não te leva à verdadeira independência financeira. O conceito de pensar grande é bem explorado no livro A Regra 10X, de Grant Cardone. Ele explica que a maioria das pessoas superestima o esforço necessário para alcançar grandes resultados, e por isso acabam mirando baixo. A ideia central do livro é que se você quer um certo nível de sucesso, deve multiplicar seus esforços por 10.
Isso significa, se sua meta é juntar 100 mil reais, tente juntar 1 milhão. Se quer um aumento no trabalho, pense em como dobrar ou triplicar sua renda. Se você quer investir melhor, busque formas de acelerar seu patrimônio ao invés de esperar décadas para isso. Esse tipo de mentalidade pode mudar o jogo, porque faz você enxergar oportunidades que antes nem considerava. E muitas vezes, mesmo que você não chegue exatamente aos 10x, ainda assim estará muito além do que imaginava no início. Se você se acostuma a pensar pequeno, qualquer pequena conquista parece o suficiente. Mas se desde o começo você mira alto, se desafia e age como alguém que busca muito mais, suas chances de crescimento explodem. O maior erro das pessoas não é sonhar grande e falhar. O maior erro é sonhar pequeno e conseguir exatamente isso. Bom, agora que chegamos ao final da jornada, vamos amarrar tudo voltando ao início, a pré-escalada. Eu deixei esse conceito para o final porque o vídeo é bem grande e eu sei que muitas pessoas não teriam paciência para vê-lo até o final. Então esse é um bônus para as pessoas que ficaram. Aproveitando que você está aqui, comente alguma coisa, assim eu vou saber que você chegou até o final, o que é um grande milagre. Mas voltando, a pré-escalada é sobre preparar sua mentalidade para entender como você pode se tornar rico. A verdade brutal é que você precisa ser rico na mente antes de ser rico no banco. Você pode fazer tudo certo, pode aprender sobre dinheiro, investir, economizar, aumentar sua renda, mas se você não acredita que vai se tornar rico, nunca vai querer de fato fazer isso acontecer. Se no fundo você acha que acumular riqueza é algo ruim, que dinheiro corrompe as pessoas, ou que só gente desonesta fica rico, porque você se esforçaria para enriquecer. Se sua mente associa riqueza a algo negativo, você vai simplesmente sabotar seu próprio sucesso. Então, antes de qualquer coisa, você precisa reprogramar sua mentalidade. Você precisa entender que se tornar rico é uma responsabilidade sua e que o dinheiro pode ser uma ferramenta poderosa para te ajudar a viver uma vida melhor. Muitas pessoas crescem ouvindo frases como dinheiro é limitado, dinheiro é sujo ou dinheiro é a raiz de todo mal, e isso se torna parte do seu modo de pensar, da sua forma de ver o mundo. É por isso que a pobreza muitas vezes é geracional, não porque está no DNA das pessoas, mas porque o que acreditamos sobre dinheiro é passado de geração em geração, e você precisa ser a pessoa que quebra esse ciclo, mas isso exige um trabalho mental intenso. Então, sempre que perceber pensamentos negativos sobre dinheiro surgindo na sua mente, como essa pessoa rica deve ter feito algo errado ou o dinheiro não é importante, corrija imediatamente, porque na verdade o dinheiro é apenas uma ferramenta, ele não é bom e nem ruim. Se você dá dinheiro a uma pessoa boa, ela faz o bem. Se você dá dinheiro a uma pessoa ruim, ela faz o mal. Isso significa que o mundo precisa de mais pessoas boas com dinheiro. O dinheiro não resolve tudo, mas tira muitas preocupações. Ter dinheiro não te faz feliz para sempre. Talvez te dê um pico de felicidade por algumas semanas, mas depois disso, você volta ao seu estado normal. Porém, o dinheiro pode te dar algo muito mais valioso: liberdade e tempo. Se você não está estressado com contas, pode cuidar muito melhor da sua saúde, pode passar mais tempo com a sua família, pode viajar e explorar o mundo, pode descobrir e viver seu propósito. Dinheiro não é o objetivo final, ele é um meio para viver a vida da melhor forma possível. Então, entenda de uma vez por todas. Não há nada de errado em querer enriquecer. Não há nada de errado em se tornar rico. E dinheiro é apenas uma ferramenta para você viver melhor e ajudar mais pessoas. Agora que você entende tudo isso, eu quero deixar claro, isso não acontece da noite para o dia. Isso não é um esquema para ficar rico rápido. E isso exige esforço e tempo. Construir riqueza leva pelo menos uma década de gastar menos do que ganha, ganhar mais dinheiro e investir agressivamente. E se você fizer isso, vai construir uma riqueza real e nunca mais terá que se preocupar com dinheiro. Só que novamente, você precisa dar o primeiro passo. E chegamos ao final de mais um conteúdo aqui no canal Finanças em Dias, com uma mensagem que pode transformar a sua vida. Você não precisa ganhar muito para começar a investir. O mais importante é criar o hábito, cultivar a disciplina e dar o primeiro passo, mesmo que seja com R$10, R$20 ou R$50 por mês. Lembre-se, não é o valor que muda sua vida, é a constância. Aqueles que esperam sobrar dinheiro para investir quase nunca conseguem sair do lugar. Mas quem escolhe investir primeiro, mesmo em pequena escala, começa a construir uma mentalidade vencedora e, com o tempo, vê os frutos desse esforço. É assim que se começa, devagar, mas com direção. Se você ficou até aqui, é porque está determinado a mudar sua realidade financeira. E isso já é um grande passo. Não deixe essa motivação morrer quando o vídeo acabar. Pegue papel e caneta, reveja seu orçamento, defina um valor, por menor que seja, e comece ainda hoje. E mais,
Continue com a gente nessa jornada. Aqui no Finanças em Dias, toda semana trazemos dicas práticas, conteúdos acessíveis e estratégias que realmente funcionam para quem quer sair do sufoco e construir uma vida mais tranquila. Então, se você ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrição, ative o sininho e venha fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia, com pessoas reais, enfrentando os mesmos desafios que você. E se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém. Manda para aquele amigo que vive dizendo que investir é só para rico. Vamos espalhar conhecimento e quebrar esse mito de uma vez por todas. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Continue firme, não subestime o poder dos pequenos passos e lembre-se, o seu futuro financeiro começa com as decisões que você toma hoje. Até o próximo vídeo, e que seus dias sejam cada vez mais prósperos.